Olá, o Casa Estilo te leva hoje para Portugal. Estive em Cascais, onde conversei com Aires Neto, proprietário da The Agency Portugal, uma das maiores imobiliárias da Europa. Te levo ainda para uma imersão ao BS Gold, um empreendimento de luxo na aldeota, que tem uma praça boulevard ao seu redor. No Tá na Lei, o Apolo Scherer Filho tira todas as suas dúvidas jurídicas e a Michelle Holanda te leva aos eventos que aconteceram no mercado imobiliário essa semana. Vem com a gente e acompanhe tudo de perto. Olá, hoje eu estou aqui em Cascais, Portugal, 30 minutinhos de Lisboa. É o litoral, basicamente, do lisboense, né? Sim. E eu estou com o Aires Neto, ele é proprietário da The Agency aqui em Portugal. A The Agency, na verdade, é uma agência, é uma imobiliária, que fica com a sua sede principal, a matriz lá em Beverly Hills. Ficou conhecida, inclusive, com a série no Netflix, né? Corretores de Beverly Hills. Sim, 100%. É hoje a empresa de luxo que mais cresce nos Estados Unidos e no mundo. Eu acabei de vir do México, onde estive lá numa convenção na Cidade do México, mais de 120 parceiros como eu, que tem franquias aí pelo mundo inteiro. E a The Agency realmente tem se notabilizado no mercado de luxo, enfim, atingindo clientes de todo o mundo inteiro, né? Exato, exatamente. Inclusive, obrigada por me receber. E, Aires, a gente tem muito para conversar. A gente se conheceu no ano passado, quando vocês tiveram uma experiência no Brasil. Vocês passaram por algumas regiões do Brasil com alguns corretores, inclusive o Marcelo Antoni, um ator brasileiro conhecido por vocês, é um corretor da The Agency aqui em Cascais. Exatamente, né? Amigo pessoal e corretor aqui da The Agency. E vocês estiveram pelo Brasil, a gente acabou se conhecendo, e a The Agency é uma imobiliária realmente diferenciada que traz corretores do mundo inteiro para conseguir atender o mundo inteiro numa única agência. Né? Então, você pode comentar um pouquinho sobre esse diferencial da The Agency em relação a outras imobiliárias, inclusive aqui de Portugal? Sim, eu acredito muito em proatividade. A The Agency é uma imobiliária que prioriza a proatividade. Em que sentido? Se eu estou em Portugal, eu tenho clientes estrangeiros do mundo inteiro. A minha equipe hoje aqui tem 100 consultores de 30 países diferentes que vivem em Portugal e falam 22 idiomas. E a razão para isso é muito simples. Eu preciso atingir mercados internacionais para compradores. E essa filosofia vale para o mundo inteiro, seja a agência do Panamá, dos Estados Unidos, enfim, da Costa Rica, do Canadá, não importa onde seja, nós sempre buscamos proativamente encontrar compradores para os nossos imóveis em qualquer lugar do mundo, o que é uma metodologia que tem tido imenso sucesso e que nos diferencia das outras, digamos assim, imobiliárias em geral. E para isso vocês têm corretores no mundo inteiro. O próprio Christopher, que está aqui com a gente, ele é inglês, mora aqui, tem italianos, vocês têm alemães, que atendem e falam todas as línguas. Holandeses, enfim, tem muitos brasileiros, eu tenho mais de 20 brasileiros que trabalham na minha equipe, mas tem literalmente gente do mundo inteiro, assim, e damos muito foco nisso, porque se eu tenho um cliente sueco e o cliente vem comprar em Portugal, se eu tenho uma consultora sueca, isso ajuda muito. Se eu tenho um cliente alemão que vem comprar em Portugal e a consultora é alemão, você cria uma conexão cultural que é fundamental para você otimizar e acelerar o processo de venda. E hoje Portugal está muito na mira, né, aqui na Europa. A Europa, ela conversa entre si, então vocês terem essa multinacionalidade acaba combinando muito bem com a localização também que está hoje aqui, Cascais, Lisboa. Vocês também estão em Porto? Quais são as outras cidades? A Lisboa e o Algarve todo, a gente tem agências lá também. E a minha equipe, em geral, ela toma, eu tenho, mesmo em lugares que eu não tenho uma agência física, eu tenho consultores. A gente trabalha as ilhas, os Açores, a Madeira, o que a gente chama de Silver Coast, que é a Costa de Prata, que tem crescido muito, região de Ericeira, Peniche, Baleal, até Coimbra, enfim, essa região toda tem crescido muito. E o que nós fazemos aqui é o seguinte, quando o cliente vem do Brasil, um cliente qualificado, um cliente que quer realmente mudar para Portugal, nós temos a capacidade de ajudá-lo com questões de visa, de visto, né, com questões eu preciso de um hospital, minha filha tem uma situação qualquer, ajudá-lo de uma maneira
holística, em tentar atender esse cliente não só na parte de real estate, mas em tudo que ele precise, que a gente entende. A minha equipe quase toda, eu sou brasileiro, moro aqui em Portugal, morei antes nos Estados Unidos. O Christopher, que é o consultor que está aqui conosco hoje, ele nasceu até na África, depois morou no Canadá, morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra e hoje vive em Portugal. Meus consultores têm muito esse perfil. Então a gente entende perfeitamente a dificuldade que é você sair às vezes do Brasil e vir para Portugal. Então eu sempre busco que a minha equipe tenha foco nisso, em ajudar pessoas a essa transição entre sair do Brasil e vir para Portugal. Muito legal. Inclusive essa experiência que vocês fizeram no Brasil fez desses corretores de diferentes regiões conhecerem a cultura, né? Irem para lá conhecerem a cultura brasileira para poder vender também imóveis de lá. Sem dúvida. Desculpa, Iris. Eu quero te perguntar sobre como é que começou essa relação para que você fosse proprietário aqui em Portugal da The Agency, né? Que realmente uma imobiliária que muita gente gostaria de fazer parte, que muita gente gostaria de ser proprietário da imobiliária como franqueado. Como é que começou essa relação? Conta um pouquinho dessa história. Sim, essa é uma história muito, muito curiosa. Eu vim dos Estados Unidos, mudei para cá, comecei no imobiliário aqui como corretor. Né? Eu sou carioca, sim, 100% carioca. E aí, morei nos Estados Unidos, vim para cá, comecei aqui a desenvolver um projeto, enfim, de trabalhar no imobiliário, entender o imobiliário português. Fui crescendo muito, aí criei uma equipe, e o Chris até é um dos primeiros consultores que trabalhou, um dos primeiros corretores que trabalhou comigo. Comecei a criar uma equipe, comecei a ter muito sucesso, sempre trabalhando nessa metodologia de multiculturalidade, de entender as diferentes nacionalidades que vêm para cá, entender o processo de transição de alguém que vem de fora para cá. E aí comecei a crescer, e um dia a The Agency, né, que é liderada pelo Maurício Mansky, né, que é um empresário bastante famoso, enfim, tio da Paris Hilton. A mulher dele tá naquele show Housewives de Beverly Hills, que é um show muito famoso, tem mais de 30 anos, a ex-mulher dele. E ele me chamou, tivemos uma reunião, eu gostei muito do projeto, essa coisa de ser muito diferente, de ser moderna, de ter outro tipo de approach, não ser aquela coisa antiga e tal. E aí foi um match, como a gente diz aí em inglês, e comecei a imobiliar há 2 anos e 8 meses, em fevereiro de 2023, começamos com 15 consultores. E hoje estamos com 100, ou seja, um crescimento, exatamente, crescimento exponencial. Os clientes responderam muito bem, tanto os clientes que querem colocar imóveis conosco, como os clientes também que são compradores e vêm do mundo inteiro para trabalhar conosco. Enfim, a resposta tem sido fantástica. Nós temos parcerias no mundo inteiro. Essa ideia de ir ao Brasil foi uma ideia fantástica. Eu sou apaixonado pelo Nordeste do Brasil, Fortaleza especificamente, uma cidade fantástica. Fomos a Recife, fomos a Salvador, fomos a João Pessoa, Maceió, enfim, tivemos a oportunidade de viajar pelo Nordeste do Brasil, também o Sul, Balneário, Curitiba, Itapema, foram vários lugares com consultores que nunca tinham no Brasil. E o Marcelo Antoni, obviamente, como brasileiro, mas tínhamos uma italiana, uma portuguesa francesa, o Christopher, que é internacional também, uma alemã, enfim, tínhamos um grupo multicultural que é justamente para promover o Brasil fora do Brasil, porque o Brasil é um país maravilhoso, com uma infraestrutura muito boa, com praias maravilhosas, uma natureza linda, um povo muito amistoso e muito pronto a receber turistas e compradores do mundo inteiro, e achamos que isso era uma maneira de ajudar empreendedores brasileiros, developers brasileiros, a trazer esse cliente para o Brasil, que já vai, a gente já vê hoje em dia, você vai num voo para Fortaleza, o avião está lotado de estrangeiros que vão lá fazer kitesurf, aquela coisa toda. É uma questão só de organizar e otimizar esse processo. E mostrar como é a cultura, como é a realidade brasileira, né? Que tem uma impressão muito errada fora do Brasil. Eu vejo muitas impressões. Eu acho que o Brasil, o maior problema do Brasil é de imagem. O Brasil precisava, acho que até isso aí, falando lato sensu, né, na floresta toda, o Brasil precisava revisitar essa imagem e refazer essa imagem internacionalmente, porque é um país fantástico que às vezes fica preocupado com coisas pequenas que causam dano à nossa imagem internacionalmente. Aproveitando, vamos falar um pouco sobre Portugal. Como é que é o mercado imobiliário daqui? A diferença dele para outros lugares do mundo? Qual é a principal característica que você percebe? Excelente pergunta, Fernanda. O que é que acontece? Eu costumo falar que o mercado português é um mercado híbrido entre o americano e o brasileiro e até o resto da Europa. Aqui nós temos uma cultura muito boa hoje em dia de parcerias entre empresas diferentes, dividindo comissão. Eu tenho o comprador, eles têm o listing, ou eu tenho o listing, eles têm o comprador. Enfim, temos essa questão de parceria. Listing seria no caso o cliente, né? Não, o listing no caso é a captação. A captação. Então, alguém tem a captação e eu tenho
cliente comprador, ou eu tenho a captação e eles têm o cliente comprador. Então, existe uma cultura muito já estabelecida, principalmente nos últimos 5, 6 anos, isso cresceu muito, como é nos Estados Unidos. A questão do exclusivo está crescendo, nós trabalhamos em torno de quase 40% do nosso inventário em exclusivo, que é uma coisa que tem que aumentar. Por quê? Porque nos Estados Unidos é tudo exclusivo. E é muito mais fácil uma imobiliária trabalhar em exclusivo do que não exclusivo, porque você consegue dar mais atenção àquele imóvel, fazer uma promoção melhor do que um imóvel, às vezes, está em 6, 8, 10 imobiliárias, que todo mundo faz uma promoção de qualquer maneira e aquilo fica completamente em descaso e às vezes não se vende a propriedade por causa disso. Então o mercado está sendo educado nessa área. É um mercado que todas as empresas americanas já estão aqui, já estão estabelecidas. É um mercado que depende muito do influxo de clientes internacionais. Então é um mercado maduro, tá? Não é evidente no padrão do americano, que tem o que eles chamam da MLS, que é aquele sistema todo de todas as captações estarem juntas num sistema só e tal, mas é um pouco mais avançado que o Brasil, que ainda carece dessa questão da parceria entre imobiliárias. Já está caminhando para uma tecnologia mais que todos estão juntos numa mesma tecnologia. Exatamente, né? Que é o ideal. Não existe mercado no mundo mais avançado que o americano, tá? Se os americanos fazem 100% dos imóveis de exclusividade, tem uma razão para isso. Nós aqui estamos caminhando nessa direção e espero que o Brasil também caminhe nessa direção no futuro. Respeito, organização, entre profissionais, exato. Né? Inclusive, essa parte de luxo que você comentou agora é o foco de vocês aqui em Portugal, né? O foco da The Agency como um todo no mundo. O luxo em Portugal, qual é o teu ver? Tem diferença também para o Brasil? Eu acho que o Brasil nessa parte está muito bem. Tem imóveis de luxo no Brasil extraordinários. A qualidade construtiva no Brasil, quando você trabalha com grandes empresas, você tem muito tempo na Diagonal. A Diagonal trabalha com um padrão altíssimo. João Fiuza é um amigo, uma pessoa que eu gosto muito. E existe um processo de qualidade no Brasil construtiva muito alto. Isso do Oiapoque ao Chuí, qualquer capital brasileira que você faz, você vai encontrar imóveis de luxo. Em Portugal também. É um processo mais recente do que comparado ao Brasil, em função da vinda de compradores internacionais. E o que acontece? Eu acho que o fato de uma imobiliária como a The Agency trabalhar luxo não quer dizer que ela não vai vender um imóvel de 500 mil euros, 600 mil euros, 700 mil euros. O luxo é uma qualificação. O luxo é entender de materiais, o luxo é entender de processos construtivos, o luxo é entender de arquitetura, o luxo é entender o que realmente afeta a vida daquela pessoa que vai viver naquela casa. Então, eu vendo luxo, tá? O meu ticket médio, que é como definimos a média do que nós vendemos, é 1,2 milhões de euros, que vai dar em torno de 7 milhões e meio de reais. Essa é a minha média. O que quer dizer que eu vendo imóveis muito mais caros, eu tenho imóvel até de 32 milhões de euros, até ficou famosa essa história, com o Marcelo que fez vídeo no Brasil, do imóvel de 200 milhões de reais, mas eu vendo coisa de 300, 400, 500 mil, principalmente muita gente vem do Brasil, compra imóveis nessa faixa de 400, 500 mil, e os meus consultores são unicamente qualificados, porque eles estão acostumados a vender coisas mais caras, então eles conseguem vender alguma coisa, enfim, mais em conta para um consumidor brasileiro. Qual é o segredo para um corretor de imóveis ou para quem trabalha com luxo saber se posicionar com esse público? Estudar. Eu acho que luxo é o seguinte, você tem que entender o produto profundamente. Assim, mármore, calacata, ele vem dessa região da Itália, esta pedra, esse aqui é isto, a tecnologia usada para construir isso é tal, essas torneiras são da marca XPTO e essa marca é muito boa porque isso, aquilo e tal, o mix, tudo que é pertinente àquele, arquitetura. Olha, esse arquiteto é o fulano de tal, esse arquiteto tem um trabalho maravilhoso feito, e aí você conta uma história. O imobiliário tem muito a ver com storytelling, contador de história. E você tem que, se você não se dedica a qualquer coisa que você faça na vida, seja você dentista, médico ou corretor imobiliário, você não vai ter sucesso. O sucesso é decorrente de você estudar isso. Hoje em dia nós temos a possibilidade, que eu já sou bem mais velho que você e tal, na minha, digamos assim, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu não tinha essa facilidade que hoje em dia. Hoje em dia você vai no YouTube, você é capaz de estudar qualquer coisa. Então você quer saber assim, o que é um mármore calacata? Aí você coloca lá, calacata mármore. E você vai ter 10 vídeos de 10 especialistas diferentes entendendo o que é aquele mármore. Aí você coloca lá, quais são os melhores metais do mundo? Torneiras, chuveiros e tal. Aí vai aparecer 10 marcas. Então vocês têm que estudar isso. A própria inteligência artificial. A própria inteligência artificial, o ChatGPT vai te ensinar tudo isso. Então, tendo essa possibilidade, você tem que estudar. Porque quando você passar
a conhecimento para o teu cliente vai te respeitar de outra maneira. Ele vai falar, ele é uma autoridade nisto. E aí vai ficar muito mais fácil o processo de venda. E o comportamento também interfere? Claro, a atitude, você ser sutil, eu acho que o luxo, você não pode ser agressivo, você não pode ser, ficar no cliente, ligar 20 vezes Menos por é dia, mais. vai fechar, menos é mais, sutilidade, calma, tudo vai vir a seu tempo. Um cliente que está comprando um imóvel de muitos milhões de reais, ele é um cliente que tem o tempo dele, ele é um empresário, ele é uma empresária, quem quer que seja, e essa pessoa você tem que respeitar o tempo dele. Não é achar que você vai fechar um negócio, não é vender uma caneta, é vender um imóvel de 5, 10, 15, 20, 30 milhões de reais. Ou euros, né? Ou euros. Inclusive, sobre uma coisa que eu queria te perguntar é sobre os ciclos imobiliários. Eu percebi, no pouco que eu já cheguei aqui na região, tem muita obra acontecendo. Sim. Então, pelo visto aqui, está com bastante demanda de cliente, talvez pouca oferta. Exato. Então, a gente está aí com um preço bem inflacionado também dos imóveis, ou não? Sim, mas a tendência não é estabilizar por hora ou, digamos, pelos próximos anos. O que acontece? Portugal é um país pequeno. São 10 milhões e 200 mil pessoas num estado que é o tamanho de Pernambuco, tá? Quer dizer, um país que é o tamanho de Pernambuco. O que acontece? Muita gente vindo. Americanos vindo para cá, encantados pelo clima, encantados pela qualidade de vida que você tem. A gente está hoje aqui numa marina aqui de Cascais, que é linda, com infraestrutura, lojas, restaurantes, barzinhos e lojas, enfim, tem tudo. Uma infraestrutura de saúde muito boa que Portugal tem. Enfim, você está 1h30, 2 horas, 3 horas de voo das capitais europeias. Então você tem americanos vindo, brasileiros vindo, canadenses vindo, o norte da Europa inteiro vindo. Você tem todo mundo vindo ao mesmo tempo. Não tem outra alternativa que não seja todas as construções que você está vendo, que ainda assim não conseguem atender a demanda. Então a perspectiva de preço é seguir subindo. Portugal ainda é um excelente investimento para qualquer pessoa que queira comprar aqui. Enfim, e tem uma qualidade de vida extraordinária. Maravilha. E os ciclos? Eles acompanham os ciclos mundiais, acompanham o mesmo ciclo do Brasil ou tem um ciclo diferente? Não, porque geralmente ciclos... tem eles 10 anos, 5 anos de ciclos. Sim, eu acho que Portugal especificamente tem digamos assim, uns ciclos muito diferentes dos Estados Unidos ou do Brasil. Óbvio que tudo acaba afetando um ao outro, mas hoje você tem nos Estados Unidos uma crise muito violenta de instituições e de poder e tal. Isso tem trazido muitos americanos para cá. No Brasil também você tem um processo complicado, político e tal. Também tem trazido muitos brasileiros para cá. Então acaba que Portugal tem seu ciclo único aí, nesse âmbito. Interessante. Então é um mercado que vale a pena demais. Com certeza absoluta. Aires, tem espaço para construtoras brasileiras chegarem aqui? Com certeza, já estamos trabalhando com várias delas e é algo que eu gosto muito de fazer. Basicamente tem 3 consultores brasileiros que estão trabalhando comigo, desde a compra do terreno, até ajudá-los no processo, até ajudá-los com o arquiteto, o que construir, o que vende, para que tipo de mercado nós vamos trabalhar vender para americanos, para brasileiros, para suecos, para ingleses, para franceses e tal. Tudo isso a gente tem conhecimento porque nós trabalhamos com esse tipo de venda. Então eu não só trabalho com a venda final do imóvel, como desde a compra do terreno, e nossos consultores são unicamente qualificados para isso, okay? Desde a compra do terreno até a venda da casa ou do prédio, ou o que seja. Faz o processo todo, né? Exatamente. Para comprar, sou brasileira, quero comprar, independente de ser brasileira na realidade, para comprar um imóvel aqui, em Lisboa, Cascais, é muito burocrático? Não. Portugal hoje tem um sistema muito bom, até de financiamento, tá? Estrangeiros, se é americano, eles conseguem estudar o crédito americano, se é brasileiro, consegue estudar o crédito brasileiro, eles conseguem avaliar quem você é e financiar para você. Não é um processo burocrático. O processo de visto também não é um processo complicado para um brasileiro que queira comprar aqui, tem maneiras de fazer isso. E o processo, a própria integração desse brasileiro que vem para cá é muito simples pela questão da língua, é muito mais simples aqui do que mudar para Miami. Não tem a questão da língua, ajuda muito. O português recebe bem o brasileiro aqui nessa faixa e tudo. Aqui Cascais é uma cidade que a quantidade de brasileiros aqui hoje em dia é, enfim, impressionante. Esta marina até pertence ao brasileiro. Então é um processo bastante, digamos assim, com bastante êxito. E é um país de muitos impostos para tributação na parte de imóveis. Na realidade, quando você compra imóvel, você tem um imposto inicial, aí o que a gente chama uns 8% mais ou menos de compra. O imposto da propriedade é baixo, tá? Não é um imposto alto, comparado com os Estados Unidos é muito
mais baixo. O que nos Estados Unidos eles têm, que eles chamam de HOA, que é os FIIs mensais, as taxas mensais, o custo mensal é muito mais baixo aqui. É um país que tem uma segurança extraordinária, algo que para quem vem do Brasil é fundamental. Aqui não existe violência, não existe nada disso. Mesmo que seja para investir, tranquilo. também vale a pena. Mesmo que seja para investir, é sorte. A locação é alta também, então Locação, vale a pena. sim. Aqui eu tenho muitos imóveis aqui que eu vendi por, sei lá, 800 mil euros, 1 milhão de euros, que hoje em dia estão, que a gente chama de arrendando, alugando, aí usando o português brasileiro, você aluga por 4, 5 mil euros por mês. Se você multiplicar, isso é um yield bastante favorável para quem vem do Brasil e às vezes tem um dinheiro que quer colocar e criar uma renda em euros. Isso aí tem acontecido muito. Eu quero te fazer, que eu sempre faço, 5 palavras, eu te dou a palavra e você me diz o que vem, tá bom? Família. Tudo. Família é... Eu fico até com o olho cheio d'água. Porque, assim, família é algo que é tudo. Tudo que a gente faz em função da família e daqueles entorno, do entorno da gente que a gente ama. Que também os amigos viram família, né? Exato. Família não é só sangue. Família é tudo. Família é as pessoas que você desenvolve relacionamentos na sua vida e que se tornam família. E por escolha. Às vezes a família de sangue você não escolheu. Mas a família, os amigos, por exemplo, eu tenho uma equipe maravilhosa que está comigo há muitos anos, incluindo o Christopher. Eles são família para mim. Europa? Europa é um paraíso. Eu acho assim, eu tenho muito carinho, assim, por Portugal, mas não só por Portugal, pela Europa inteira. Por quê? No berço da cultura, você tem museus fantásticos, você tem construções maravilhosas, você tem igrejas maravilhosas. Você tem toda uma coisa que você está aprendendo com a história. Então você está vivendo num continente onde a história, enfim, tem milhares de anos, inspira todo o tempo. E eu gosto muito de arquitetura. Então tudo isso é muito inspirador. A chance de pular de um país para outro e ver nuances culturais de um para outro, isso tudo é fantástico. Brasil, né? O Brasil é pátria-mãe, né? Então, eu acho que o Brasil também tem um lado que me emociona, porque o Brasil é sempre, assim, até no nosso hino, né? Gigante pela sua própria natureza e tal. Mas você vê que falta pouco, e se conseguisse esse pouco, o Brasil seria uma potência que, enfim, não teria nada igual no mundo. Se nós conseguíssemos nos estruturar de maneira em que a gente conseguisse vender o Brasil é multicultural, o Brasil é um país que tem um clima maravilhoso, o Brasil tem praias maravilhosas, o Brasil tem cidades maravilhosas, o Brasil tem um povo maravilhoso, mas às vezes essa coisa de ficar o tempo inteiro falando mal do Brasil, eu acho isso muito... Eu moro fora do Brasil há 28 anos, então eu sou muito apaixonado pelo Brasil. Luxo pra você? Luxo pra mim luxo é no fundo. Se fala de luxo em imobiliário, eu penso o seguinte: sempre que a gente vende uma casa, a gente está vendendo um ninho. E aí a gente volta para a família, tá? Então, luxo é você entender o seu cliente, em todas as camadas dele, o que ele realmente quer, e dar conforto a ele. Luxo, para mim, tem muito a ver com conforto. Na sua vida também. Exato. Entendeu? Você tem que estar confortável. O luxo não é um preço, o luxo não é uma marca, o luxo não é um espaço. O luxo é uma sensação de conforto que você tem naquele ambiente que você, naquele imóvel que você comprou. Última palavra. Profissão. Profissão para mim, eu acho que trabalho. Eu adoro trabalhar com imobiliário, porque, de novo, voltando na história, você tá ajudando alguém a concretizar um sonho. Então você tem a oportunidade de ajudar alguém a realizar um sonho. Olha, eu sempre sonhei em ter uma casa, uma piscina, perto do mar, essa coisa toda. Então você vê a felicidade, às vezes até das crianças, que é uma coisa que emociona, das crianças estarem muito felizes com aquele sonho que você ajudou elas a realizar. Então, para mim, esse é o mais gratificante que existe no que a gente faz. Obrigada, Aires. Ainda em Cascais, conversei com Christopher Kirby-Hibb, da The Agency. Ele conta um pouco da experiência que teve no Brasil e da diferença do mercado imobiliário nos dois países. O Christopher foi um dos agentes do The Agency que foi até o Brasil no ano passado. Como é que foi essa experiência? Repete um pouquinho. Sim, portanto, foi uma experiência espetacular. Eu nunca tinha estado no Brasil e, como estava a dizer anteriormente, quando falei consigo, eu quando vim de Canadá para Portugal nos anos 80, sempre houve muita telenovela brasileira dar na televisão, mas do Canadá não havia, portanto eu não sabia. E nós tínhamos a primeira telenovela que eu vi era o Sassaricanto. Para mim era uma coisa espetacular, totalmente diferente. Pronto, mas isto para dizer o quê? Houve ser muita influência brasileira em Portugal, não é? Desde a música, Caetano Veloso, a Adriana Calcanhor, nós temos tanto artista que eu podia estar aqui a falar em vários nomes do dia todo. Mas a verdade é que eu nunca tinha estado no Brasil
até que tive esta possibilidade com a The Agency de nós irmos para o Brasil e desde o sul até ao norte, não é? Portanto, nós começamos em Floripa, fomos a Balneário Camboriú, fomos a Itapema, depois fomos para o Recife, fomos para Salvador da Bahia, fomos para Fortaleza. É verdade que, claro, que todas as cidades são cidades incríveis. Nós estivemos lá com promotores, developers, não é? De todas essas cidades. Foi uma experiência incrível conhecer também a diferença que há entre estas cidades e ver-se a diferença entre o sul e o norte, até a nível geográfico, a nível de paisagem, a nível de clima. Cheguei ao Brasil, por acaso os meus primeiros 5 dias foi assim, que eu até estranhei, mas claro que depois abriu e houve dias que estávamos até nós na praia. Portanto, foi muito bom, sim, muito rico. E sobre o mercado imobiliário de lá, qual foi a tua impressão? Portanto, realmente o que eu estava a ver é que o Brasil tem um mercado ao padrão riquíssimo. Claro que há também, são milhares e milhares e milhares de milionários que vivem no Brasil e obviamente que eles também têm um padrão que eles querem, excelência. E nós também, claro que fazemos parcerias com promotores, construtores, que são também de excelência. Como você sabe muito bem, não é, Fernando? Portanto, e o que eu fiquei realmente surpreendido, mas pronto, foi realmente pela a qualidade dos materiais, a qualidade de construção, a qualidade arquitetónica, a organização que há no Brasil. É assim, o Brasil é um mercado que é dos melhores no mundo, sem dúvida. Quando eu digo isso, não estou a exagerar. Eu vi construção da mesma qualidade que tu vês hoje em dia no Dubai, que você vai ver em Abu Dhabi, que você vai ver em Doha, no Qatar. Eu menciono essas cidades, porque todos nós sabemos que há ali uma enorme injeção famosas, né? de dinheiro que vem, obviamente, do petróleo e do ouro, não é? E esses países, realmente, que eles não têm orçamento quando eles querem investir, e eles querem, aliás, fazer concorrência com a Europa e com os Estados Unidos, porque eles querem os edifícios mais altos do mundo, que agora também até vai haver no Brasil, não é? Portanto, o Brasil já está a entrar nessa competição de construir cada vez melhor, mais alto, com padrão mais luxuoso que existe. E se eu digo a verdade, eu não tinha esse conhecimento até esse ponto, que o nível e o padrão no Brasil já era simplesmente do topo do mundial. Portanto, isso foi realmente uma surpresa, e o Brasil tem um futuro enorme pela frente nesse aspecto. Vai ser um dos destinos no futuro, eu não tenho dúvidas algumas, que vai começar cada vez mais a ser um destino de excelência. É verdade que os números neste momento a nível de turismo no Brasil é bastante baixo. Se nós até comparamos com Portugal é 4 vezes superior a nível de visitas anuais do que até o Brasil, que o Brasil é o tamanho da Europa, não é? Aliás, eu acho que o Brasil é maior que a Europa. Existem regiões com mais turismo, né? É verdade. Portanto, o Brasil, nesse aspecto, claro que tem de trabalhar essa vertente, mas nós, de Agency cá, foi exatamente a razão pelo qual fomos lá. Nós fomos lá também, digamos, a convite, mais ou menos, destas empresas, precisamente para nós ajudarmos a divulgar o que é realmente o Brasil, o que realmente é a paisagem, a cultura, a gastronomia, as praias, o povo, que também é um povo super simpático, tudo o que o Brasil tem que desse lado bom. Foi lá que a gente se conhece. É verdade. Obrigada. É verdade. Muito obrigado pelo teu tempo e pela entrevista. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Aldeota é um dos bairros mais vivos e charmosos de Fortaleza. É o principal polo financeiro e de lazer alto padrão da cidade. Foi na década de 80 que os olhos viraram e o boom comercial e de empreendimentos verticais vieram para a região. Agora, uma nova quadra vai transformar novamente a Aldeota e o primeiro empreendimento dela está em construção. Vem comigo conhecer o BS Gold. Oi, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindos ao BS Gold. Vamos lá, vamos entrar. Com a transformação da Aldeota, a quadra BS vem como um bulevar arquitetônico para elevar o nível de moradia,
aqui no bairro. E para isso nós vamos conversar hoje com Renata Santos, ela é diretora comercial na BS Par. Obrigada por nos receber aqui hoje, Renata. Oi, Fernanda, obrigada a você. É um prazer tê-los aqui no BS Gold, na quadra BS. Ai, que ótimo. Renata, para começar, a quadra BS tem o BS Gold, que é um empreendimento que a gente vai falar em mais detalhes hoje, mas não é só o BS Gold. O que é a quadra BS? Fernanda, a quadra BS é esse desenvolvimento imobiliário que a gente inova mais uma vez aqui em Fortaleza, trazendo esse conceito, o desenvolvimento de uma quadra de 10 mil metros quadrados, olhando para ela como um só equipamento. Então, como um só equipamento de convivência, tanto de residência, como mall, como comercial. Então, você tem calçadas largas de 7,5 metros de largura, fazendo a circunferência toda dos equipamentos para trazer essa congruência, essa convivência entre eles. Então, a quadra BS, ela sim é composta do BS Gold, que é o nosso primeiro residencial de luxo da quadra BS, que foi lançado há uns 2 anos atrás e a gente já entrega em março de 2027. Ganhou o prêmio arquitetônico agora, né? A gente de melhor arquitetura. A gente ficou muito feliz com isso. A gente ganhou o prêmio arquitetônico do Ciduscom de 2025 e foi muito importante porque quando a Brenda Rolim do CAL leu os critérios, começou a dizer o porquê que o empreendimento foi escolhido, a gente logo encaixou o BS Gold. Isso faz com que seja genuíno e verdadeiro o nosso briefing de gentileza urbana, de responsabilidade com o entorno, de uma entrega mais do que o produto, né? Uma entrega, um serviço para a sociedade. Um serviço para a sociedade. Isso encaixou bem, o BS Gold no prêmio. Fiquei muito feliz. A quadra BS, Renata, ele puxa muito como o BS Design teve como propósito, né? De transformar ali a região. Ele realmente transformou. E aqui na Santos Dumont com Vigílio Távora, que é uma região muito movimentada, de muita procura comercial, moradia na região, vocês conseguiram encaixar tudo isso e trazendo mall, serviços embutidos e essa gentileza urbana para a sociedade, como você comentou. O BS Gold é um empreendimento, então, de moradia. Sim. E na sequência vem empreendimento comercial também por aí, né? Exato. Vem o BS Steel, nosso primeiro empreendimento comercial em aço e vidro. É uma grande obra arquitetônica e falando também do método construtivo. É inovador aqui para o Ceará, isso é super importante. A gente teve uma apresentação no InovaCon e foi interessante ver como a gente conseguiu despertar esse interesse, esse olhar de outros incorporadores, dos nossos parceiros, para ter uma obra mais limpa, para ter uma obra mais qualificada, para ter uma obra mais rápida. Então, a gente consegue mostrar que existe sim um custo maior na metodologia, no método construtivo, mas que ele é equivalente ao que vai ser entregue. Então, existe valor agregado em cima do método construtivo, do que ele vai entregar e o cliente vai perceber isso. Vai ser muito importante. Essa é uma pauta que a gente vai ter que voltar a falar mais para frente. Sem dúvidas, tem muito assunto para isso. Muito, um spoiler até que a gente dá do novo comercial. Hoje a gente vai falar aqui do BS Gold. Ele, então, é um empreendimento residencial, virá outro residencial, né, com outro formato de unidades. Mas quantos andares tem o empreendimento? Ele tem um formato muito exclusivo. O BS Gold, ele vem com o conceito múltiplas metragens. São 3 metragens para atender, de fato, a necessidade de cada família no momento de vida que elas estão. Então, você tem 174 metros quadrados. Aqui a gente está no apartamento decorado de 212 metros quadrados e tem os de 247 metros quadrados. São apartamentos muito exclusivos. Cada um tem seu elevador social privativo. Cada coluna tem seu elevador social privativo. Então, imagina que os últimos 7 andares, que são de 247, 249 metros quadrados, tem seu elevador que vai direto para a sua unidade. Né? Então, essa questão da exclusividade, do conforto, Fernanda, é um briefing muito forte já em todos os empreendimentos da Best Buy. Então, quando a gente escolhe um terreno, vai começar a imaginar o que vai ser feito ali, a primeira palavra do Dr. Beto vem, olha o conforto, olha como o cliente, o usuário vai se sentir naquele empreendimento. Tem que fazer sentido cada coisa dentro do apartamento. Tem que pensar na usabilidade, na funcionalidade. E se isso aqui, de fato, ele é útil, de fato, o cliente vê valor. Então, não é só no que cabe,
não é só o que cabe de VGV no terreno, e sim essa visão do Dr. Beto, eu sempre falo que é uma visão de usuário, né, de usuário final. Qualidade, isso faz né? com que a gente olhe para a necessidade do cliente de uma maneira muito genuína. Legal, e a gente vai ver na obra, a gente vai visitar a obra, vocês vão conhecer. Essa tipologia diferenciada já dá para ver que dá um desnível, né? Então traz um complexo de engenharia também, na hora de executar a obra. E a gente vai visitar a planta para vocês conhecerem um pouco mais. E ao longo disso vamos conversar um pouquinho mais sobre esse super empreendimento. Vamos! Renata, a gente está então no decorado, né? No apartamento do BS Gold. E antes da gente mostrar a planta como um todo esse decorado que ficou sensacional, fala um pouco também da área de lazer do empreendimento. A área de lazer do empreendimento, ela é uma simbiose de um paisagismo maravilhoso do Benedito Abude, com umas áreas ambientadas pela equipe do Marcos Novaes e do Lucas, incríveis. Então você tem um lazer que traz o bem-estar, que traz a comodidade, traz o conforto. Por que eu estou te falando isso? Porque não são só equipamentos que compõem a área de lazer, e sim o que o cliente vai sentir lá dentro. Então a gente se preocupa muito mais com o que ele vai sentir, e daí a gente traduz isso em equipamentos. Pois vamos entrar então no apartamento, aqui Vamos. a gente já está na sala, super ampla, e já vê que tem a integração total aqui com a parte da varanda, né? Sala ampla, a questão da integração ela é muito importante, porque a gente tem não só um pé direito alto, mas a esquadria piso a teto. Então, quando o cliente faz essa junção, ele fica com o teto unificado e com o piso unificado. Isso dá uma amplitude, dá mais conforto, dá mais sofisticação. E a maioria dos clientes hoje optam por essa integração, Sim, né, para sim. aproveitar mais o apartamento. Espaço para sala de TV, uma super sala de jantar aqui que recebe muita gente. E tem uma cerejinha aqui do bolo, que é a adega, inclusive, né? É que a gente fala muito de flexibilidade, né, Fernanda? Não adianta deixar os espaços já pré-definidos do que vai ser. Cada cliente vai usar aquele espaço de acordo com o que quiser. Então aqui a adega, pensando no que o cliente vai fazer, em oportunidades, experiências que ele vai ter, essa área aqui, ela também pode ser uma dependência. Ótimo. Então a gente fechou essa parte, abriu e transformou numa adega integrada à sala. Ficou muito bacana. Ficou incrível. E traz uma opção a mais para o cliente pensar na hora da planta. Exatamente. Né? De fazer o próprio apartamento. Essa integração da sala com a cozinha e com a varanda, ela é super importante. Porque ao mesmo tempo que eu posso fechar tudo e tornar os ambientes separados, eu posso, em determinado momento, juntá-los, agregá-los. Então, tem essa mesa aqui que a gente chama da mesa do café da manhã. Eu imagino muito essa mesa sendo usada, esse apartamento aqui no 18º, no 20º andar, com uma vista para o mar, vista para a cidade, e você, do lado de uma área funcional, que é a cozinha, tendo uma mesinha olhando com essa vista maravilhosa. E aquele sol da manhã. Sol da manhã, nascente total. Gostoso, isso aqui vai ser uma experiência Nossa, demais. deliciosa. Com a família, né? É. Aí a gente entra para a cozinha. E a amplitude da cozinha, né, Fernanda? Você tem uma cozinha com profundidade, uma cozinha larga, onde as pessoas podem estar em qualquer equipamento da cozinha que você está com conforto. Aí vou sempre repetir a palavra conforto, que faz muito parte do nosso briefing. E em cada detalhe que a gente imagina o empreendimento, a gente pensa no conforto. Renata, então, nesse apartamento de 212 metros, existem 3 suítes aqui na apresentação, mas com a possibilidade de aumentar para 4. Exatamente. Então, são 2 suítes aqui nesse caso, do mesmo padrão. Com closet, e a gente tem suítes bem generosas, de no mínimo 13 metros quadrados. Nossa, com suíte de 14 metros quadrados. Então, de fato, as outras suítes. E aqui a gente já está na suíte master. Que aí a gente já vê uma diferença de um conforto realmente para um casal, com um super closet. Sim. Aí o banheiro também já fica mais amplo. E questão da amplitude mais espaço, do conforto, né? E ele tem uma sacada que integra também com a outra suíte. Exato. Essa varanda, ela é uma varanda comum das 2 suítes. Maravilha. Vamos conhecer um pouquinho da obra também para ver como é que ela está subindo? Vamos. Renata, nós estamos na obra, no 22º andar aqui do BS Gold. E dá para ver a vista livre que tem aqui desse pavimento. É verdade. Não só a vista, esse aqui é um corredor
como você falou, livre, privilegia a vista, a ventilação e a gente vê a cidade como um todo, vê a beira-mar e o Parque do Cocó. O Parque do De Cocó. fato, é um privilégio. É um privilégio, são os pontos principais, mais conhecidos da cidade, você tem aqui à vista, É verdade. né, é da verdade. varanda do apartamento. E Renata, eu quero te agradecer demais por nos receber tão bem, me senti muito bem acolhida aqui na Best Party, eu tenho no Best Gold e eu tenho certeza que as pessoas também vão se sentir quando vierem. É um prazer imenso de receber vocês aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Você é de casa. Traga seus amigos, quem você quiser trazer para conhecer a obra do BS Gold, que vai ser esse empreendimento fantástico dentro da quadra BS. E muito obrigada. Obrigada, o empreendimento é realmente único e por isso a gente vai conhecer um pouco mais da obra com o Pinheiro Neto. Agora a gente dá continuidade para conhecer um pouco mais da obra com o Pinheiro Neto, meu Isso. coordenador comercial da Bespara. Obrigada, Pinheiro. Obrigado você pela visita, Fernanda. Nós estamos na planta exatamente da 212 metros, Isso, né? exatamente. A mesma planta que a gente você visitou agora recente lá no nosso apartamento modelo, nossa planta de 212 metros, é exatamente essa planta. Então lá a gente tem essa opção dos 212, mas aqui a gente vai conseguir visualizar tanto a planta nessa metragem como a planta de 174 metros. Que a gente eu vai ver agora. Exatamente, vou te apresentar agora. Estamos com a obra totalmente em dia, faremos um apartamento modelo, já com toda a estrutura do porcelanato, todas as paredes de gesso, todas as bancadas, portas e esquadrias. Vamos entregar, deixar ele pronto, porque hoje é uma exigência do nosso cliente. Então, para que ele entenda realmente como é o acabamento do Bespar e o que ele vai receber do apartamento dele. Maravilha. Então, como são dois por andar, 212, a gente 212. acabou de entrar no de 174. E agora no apartamento de 174 metros. Muito bom. Maravilha. Vamos conhecer a área de lazer? Vamos lá, dá uma olhadinha? Muita coisa boa. Pinheiro, na conversa com a Renata, ela trouxe sobre a área de lazer que vai ser bem completa. Sim. Até no 28º andar vai ter também um espaço de academia. Exatamente. E aqui onde a gente está, já dá para ver que tem um pé direito bem elevado, que é o salão de festas. Exatamente. Então a ABS Pala tem muito cuidado hoje sobre a questão da área de lazer, sobre todo o acabamento. Então, como você falou, a gente está no nosso salão de festas, um pé direito duplo, tá? Um pé direito de 5 metros. E a gente tem todo um tratamento acústico, não só em teto, como também em todas as nossas esquadrias. Então, é um produto que a gente vai entregar todo equipado, todo decorado, climatizado. A gente vai ter ao fundo um espaço para bar. Temos uma copa de quase 60 metros quadrados, então um espaço para realmente atender todo tipo de público. Receber bem e consegue Muito receber bem. bastante convidados. E extremo conforto. Muito bom. Quando a gente vai para a parte externa, tem a área que vai para a piscina com o paisagismo que vai ser exuberante, Benedito Aboud. Exatamente. Então a gente também cuidou. Eu tenho uma área externa do salão de festas, tá? Que eu posso ter essa integração. Eu tenho toda a parte de esquadria, tenho parte de paisagismo e tenho uma área de piscina. E o interessante, que a gente até conversou muito com o Benedito sobre isso, é que a parte do paisagismo, a gente tem todo o paisagismo, tem um espelho d'água muito bonito e dá essa questão desse conforto visual, tá? E acima de tudo essa questão de você ter essa privacidade. Quem está nessa área não tem a visualização de quem está no âmbito de piscina e vice-versa. Então também dá essa grande diferença para a gente. São muitos detalhes construtivos que fazem toda a diferença nesse nível de empreendimento e fazem com que eles sejam realmente sofisticados. Né? Um outro detalhe, Fernanda, é que teremos aqui no BS Gold a piscina com maior borda transparente a nível Brasil. Tá? Dito isso pelo nosso arquiteto Daniel Arruda, então a gente vai ter uma ampla borda, tá? Uma piscina com raia de 25 metros, tanto piscina adulta como infantil, ambas aquecidas, então assim, cuidando sempre do melhor conforto, do melhor luxo para o nosso cliente do BS Gold. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria que você fosse comigo até o stand, Claro. para a gente mostrar a experiência que o cliente, as pessoas que vêm conhecer o empreendimento têm para entender o nível de produto que vai ser o BS Gold. Agora, Vamos lá? O empreendimento ele traz toda uma experiência para o cliente conhecer um pouco mais. Com certeza. Para isso a gente tem a maquete, Isso. né, Pinheiro? Hoje nós temos 2 modelos de maquete, dos tipos, onde eu consigo detalhar um pouco mais o nosso produto em si, que é o nosso BS Gold, tá, Fernanda? Eu tenho também uma segunda momento de maquete, que é onde eu consigo falar todo o conceito de quadra,
que hoje é importante. O BS Gold ele está inserido dentro de uma quadra essa que é inteiramente planejada e executada pela Bespar. Fundamental para o cliente compreenda o que vem aí pelo produto, certeza. Né? Produto disruptivo. Exatamente. Nós temos pelas maquetes, então o cliente às vezes pede um pouco mais de detalhes sobre imagens, sobre alturas de andares, é onde a gente tem a nossa sala de experiência, a gente consegue passar essa experiência para ele que aqui. É incrível, né? Exatamente. E esse é um dos maiores estandes de vendas aqui de Fortaleza, é um dos principais, para que o cliente realmente consiga entender a dimensão do que vem ser a quadra BS e o BS Gold, que é o empreendimento Com toda certeza. em obra. É um conceito da gente hoje ter um stand dessa qualidade para receber bem, então, e demonstrar todos os detalhes que o produto em si tem, para que o cliente possa entender realmente e sair extremamente satisfeito. Muita tecnologia e primor, né? Muita, muita. Pinheiro, obrigada. Nada. Obrigada por nos receber tão bem. Obrigado você, Fernanda, por ter vindo. E continue assistindo, que tem muito mais aqui no programa. Conte sempre com a gente. Um abraço. Fala pessoal do programa Casa e Estilo. Eu, Apolo Scherer Filho, estou aqui mais uma vez no nosso programa, no nosso quadro do Tira Dúvidas da parte jurídica. E uma pergunta muito interessante do Paulo Henrique de Sobral. Ele pergunta o seguinte: Apolo, é possível eu, como locador, cobrar o aluguel antecipadamente? Uma excelente pergunta e que é de muita importância no mundo da locação. Vamos brincar? Vamos lá. Olha só, pessoal, em relação à locação imobiliária, primeiro de tudo que eu tenho que falar, nós temos uma lei específica, que é a Lei 8245 de 91. E ela diz o seguinte: olha, primeiro você utiliza o imóvel para depois cobrar o aluguel. Apolo, em todas as ocasiões é dessa forma? Não. Existe um artigo na Lei de Locação, que é o artigo 20, anota aí, que ele traz uma exceção. Existem duas exceções em que o aluguel pode ser cobrado antecipadamente. Eita, Apolo, e quais são? Vamos lá, anota. Primeiro, locação por temporada. Aquela locação que você faz, seja no Carnaval, seja no Réveillon, ali o locador pode sim cobrar o aluguel antecipado. Apolo, e qual é a outra locação que eu posso cobrar também antecipado? É aquela locação, pessoal, que você não pede a garantia. Vou explicar melhor. Vamos imaginar que existe o locador e existe o inquilino. Nessa relação, o locador vai alugar sem nenhuma garantia, sem caução, sem fiador, sem título de capitalização, ou seja, nos contratos de locação, sem nenhuma garantia contratual, eu, como locador, eu posso sim cobrar o aluguel antecipado. É uma forma até de repor a balança jurídica do contrato de locação, já que esse contrato não tem garantia. Então, pega essa dica. Só existem duas exceções em relação ao aluguel antecipado: locação por temporada e os contratos que não possuem nenhuma garantia. Gostou dessa observação? Manda mais pra gente, que a gente tem uma honra de te responder. Um grande abraço. Valeu!
sou Michele Holanda, estou aqui pela Rede Multi TV União no programa Casa e Estilo e o quadro Acontece traz para a gente hoje esse evento maravilhoso no Ocean Garden Cumbuco. E o entrevistado dessa vez é o Douglas Rautenberg, ele que é diretor comercial da Carpe Diem Homes, e a gente quer saber, Douglas, que o mercado de segunda moradia está bombando aqui no Ceará, né? A gente sabe que o Ceará aí está entre o top 3 das capitais do Brasil mais desejadas para passar o Réveillon, para investimento, e o nosso mercado imobiliário pujante não poderia ser diferente. Fala um pouquinho para a gente dessa gestão profissional para essas casas de segunda moradia. Vamos lá, acho que antes da gente começar a falar sobre locação de temporada, a gente de fato precisa falar sobre o mercado do Cumbuco, né? A Carpe Diem Homes, ela atua há 7 anos, está no Cumbuco desde 2019, e a gente iniciou as operações aqui no Ceará pelo Porto das Dunas, né? E naturalmente o mercado trouxe a gente para cá, né? Então, meio que um movimento natural. E hoje a gente vê o Cumbuco realmente se tornando novamente um local desejado, tanto para o fortalezense quanto para pessoas que gostam de ter a segunda moradia aqui na região do Cumbuco. E falar sobre gestão profissional de locação de temporada é um assunto que compete a Carpe Diem Homes. Então, a gente, no nosso escopo, nossa rotina de trabalho, toda a questão de lavanderia, limpeza, check-in, check-out, manutenção, são atribuições que a gente acaba assumindo durante o contrato com esse proprietário. Continuando aqui o nosso evento no Ocean Garden, aqui no Cumbuco, eu estou aqui com a Consuelo Nóbrega, ela que é CEO da Tideli Fortaleza. E Consuelo, seja bem-vinda. E eu queria conversar um pouco com você sobre essa tendência, né, essa realidade, não é nem mais uma tendência, do Ceará bombando aí no litoral com empreendimentos maravilhosos, aumentando o nível, inclusive, né, de hospedagem, das moradias também, do nosso litoral, de Camusim ao Fortim, até Icapuí também, né, de ponta a ponta do nosso litoral. Como é para a Tideli, como é, na verdade, que a Tideli está se inserindo nesses empreendimentos, porque a gente sabe que esse público alto padrão conhece Tideli pela qualidade, pelo design, pelo desejo de ter um produto Tideli na sua casa. Então, como é que vocês estão se posicionando para atender essa demanda que eu tenho certeza que subiu demais? Na verdade, a Tideli, ela tem 35 anos, né, de história no Brasil e 25 anos em Fortaleza. Começou com meu pai e meu tio e agora tá eu e meu primo assumindo a loja. E a gente tem uma grande vantagem que, por toda essa história, essa credibilidade, acaba que ela, por 12 anos consecutivos, ela é top of mind no segmento. Então, assim, a gente não precisou lutar tanto para que ela já estivesse na cabeça das pessoas. As pessoas já entendem que imóveis de área externa tem que ter uma durabilidade, uma qualidade diferente, e por isso pensam em Tideli. E depois da pandemia, teve esse grande crescimento, né, das segundas moradias, que passam a ser uma prioridade para as pessoas de respirar, de desacelerar, de procurar um refúgio mesmo. E com isso, a exigência de móveis, tanto de qualidade, como também que tivesse aquele conforto para a pessoa se sentir, né, num ambiente aconchegante, sofisticado. E aí foi maravilhoso para a gente, né? A gente conseguiu entrar em vários empreendimentos de alto padrão e está sendo muito, muito bom. Agora eu estou com Fernanda Nabuco, ela que está também hoje nesse evento, né, que é esse workshop, que a gente vai falar sobre segunda moradia e acessórios, itens da casa que são fundamentais, como as esquadrias, e não podia ter empresa melhor e pessoa melhor para falar sobre a Cinex, Fernanda Nabuco, que é a representante, a franqueada Cinex aqui em Fortaleza. Seja bem-vinda, Fernanda. Michele. E a gente queria saber qual é esse grande diferencial que tem as esquadrias, as portas, janelas, né? Toda essa questão de fechamentos que tem a Cinex. Bom, obrigada pelo convite, participar do evento, né? Novamente estamos aqui num evento juntas e é muito importante para a gente trabalhar esse mercado tão pujante que está o Ceará, né? São as casas de praia. A Cinex tem 27 anos de mercado, né? A Cinex Arc se especializou nas portas das esquadrias, então nós somos uma grande alfaiataria do vidro e do alumínio, né? A Cinex é o maior sistemista do Brasil. O que isso quer dizer? A gente faz tudo da esquadria, do começo, do acabamento dela, do início dela, é uma fábrica da Cinex que faz lá em Bento Gonçalves. Essas esquadrias,
elas têm uma diferenciação das demais esquadrias que tem no mercado. Por quê? Porque ela faz a drenagem da água, né? Então você não tem, ainda mais em épocas de chuva, quando a gente tem aqui, ou os ventos, né, a grande ventania que tem aqui, ela permite não balançar, né, e não Aham. tremer e fazer a drenagem automática da água. Então Que isso é um super perfeito. diferencial da nossa esquadria, tá? Muito diferencial. Ouvi dizer que vocês fizeram agora, por último, a casa da Ana Castela, é isso? Fizemos a casa da Ana Ai, Castela. que máximo. Depois eu quero ver essas Depois eu vou te imagens. Deve ter mostrar. ficado lindo. Foi, muito. E a gente tem feito as casas em Sobral, a gente fez agora um condomínio no Fortim, que foi super interessante. E as nossas portas também. Pintura eletrostática, né? São todas o nosso vidro é temperado. Então, assim, o nosso vidro é diferenciado. Então, tudo isso dá o conforto para casa e dá, principalmente, a comodidade, que é a durabilidade desse produto. Dando continuidade ao nosso evento aqui, esse workshop no Ocean Garden, esse produto incrível da Diagonal. Eu estou aqui com a Alessandra, que é a coordenadora de vendas da Diagonal. Alessandra, fala um pouquinho da exclusividade aqui do Ocean Garden. Michele, primeiro a gente está no Cumbuco. Você sabe que o Cumbuco é tanto dia quanto noite, a meca do kitesurf. O produto da Diagonal aqui casa muito com isso, com esse estilo de vida que a gente tem aqui. São 80 bangalôs, Michele, que já traz essa exclusividade, ao todo 160 casas, um terreno pé na areia, você sabe que não é fácil achar, né? A gente tem essa exclusividade também. Fora esse estande, né, Michele, aqui onde a gente está agora. A gente está aqui hoje, continuando o nosso workshop no Ocean Garden com Albany Américo, ele que é o cap da M-Branding, uma empresa de branding e marketing, e que está junto com a gente hoje nessa parceria aqui, à frente desse evento. Albany, fala um pouquinho da importância dessas conexões, do branding e do marketing, à frente desses grandes eventos, desses coquetéis, desses encontros, né, que tá sendo tão comum hoje no mercado imobiliário. O branding é super importante para trazer mais identidade para o seu evento, né? Hoje a gente disputa muito a atenção, as agendas são muito corridas, a quantidade de eventos na cidade está cada vez maior, e você precisa construir uma identidade para o seu evento que realmente faça as pessoas se conectarem com ele, né? E a gente pode fazer isso com diversas estratégias, é disso que a AME, inclusive, trata. Como é que a gente faz uma estratégia bem estruturada, uma estratégia durante e pós esse evento, para que as pessoas realmente tenham o desejo de estar ali e consigam entender qual é o seu objetivo. Aqui nesse lançamento sensacional em Caucaia, Terra Brasilis, que completa 25 anos de mercado e chegando aqui em Caucaia pela primeira vez, trazendo essa excelência em urbanismo para a cidade de Caucaia. É um verdadeiro presente. E a gente está aqui hoje no Sesc Parana, não poderia ter lugar melhor para a Terra Brasilis chegar em Caucaia. Encerrando aqui a nossa participação nesse lançamento Terra Brasilis hoje em Caucaia, a gente ainda recebe mimos aqui, um kit maravilhoso para todos os corretores de imóveis que vieram ao evento. Foram mais de 400 corretores aproveitando e conhecendo no detalhe esse grande lançamento da Terra Brasilis aqui em Caucaia. Esse foi mais um programa Casa e Estilo e fica o convite para que você nos acompanhe nas redes sociais e pelo YouTube. Você pode assistir a qualquer episódio sempre que quiser. Continue nos acompanhando e eu te vejo no próximo episódio.